O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, assim como a Santa Missa em geral, assim como a festa glorioso São Brás, nos falam da misericórdia do Pai. Certamente sobre o mal que possa ou que pense acabar com a gente. Temos aqui a história das 2 pessoas que foram beneficiadas
a mulher que sofria de hemorragia, que já tinha gasto todo o seu dinheirinho, talvez até uma fortuna, e o evangelista diz que ao invés de melhorar, piorava sempre mais. A história da criança morta, que Jesus reanimou, e hoje também a comemoração do São Brás, que é o santo tão querido no mundo inteiro. A oração de São Brás pede que ele nos livre dos males da garganta e de todos os outros males. A misericórdia de Deus se manifestou pelas mãos de Jesus para com a menina e a mulher. A misericórdia de Deus se manifesta através da mão dos seus santos, como pelas mãos do glorioso velhinho São Brás. A misericórdia de Deus se manifesta através das mãos dos seus sacerdotes, dos seus ministros, os que consagram as hóstias, os que absolvem dos pecados, os que ungem os enfermos, aqueles que abençoam a gente. Hoje todo mundo, também você que está assistindo à transmissão da Santa Missa, vai receber a bênção da garganta. Tudo isso nos fala de misericórdia, tudo isso nos fala do coração de Deus, tudo isso nos fala de vida, tudo isso nos fala da fé. A bonita carta aos Hebreus, sobretudo no trecho de hoje, nos fala que nós não devemos afastar os olhos de Jesus Cristo, pois Ele é quem começa e em nós termina a obra da fé. A fé que norteou a vida de São Brás. São Brás foi um bispo da Armênia, hoje lá por aquelas regiões do Irã, do Iraque, e que tanto sofrem. Vamos invocar também a proteção de São Brás por aquele povo. São Brás, que foi acusado porque ele era um cristão, não aceitava de modo algum admitir o imperador como um Deus. E pediram a ele que colocasse incenso para adorar os ídolos. E ele, com essas mãos aqui, negativo. Podem procurar outras, mas essas aqui não colocarão o incenso para os ídolos. E assim ele foi morto, já velhinho, não ia dar mau exemplo, com a cabeça branca. E no caminho, quando ele ia para padecer o martírio, lá chega uma mãe com uma criança que já estava morrendo. A garganta da criança já estava inflamada, já estava dando aquele edema que dizem quando tapa a garganta, mas também de inchaço por causa da espinha de peixe que estava atravessada na garganta da criança. O santo fez uma oração sobre a cabeça da criança e apalpou a goelazinha dela. E a espinha, pluf, pulou lá longe. Por conta disso, o povo passou a venerar tanto que o culto de São Brás se divulgou rapidamente. Tomou conta do Oriente, pois tudo isso começou por lá, pelo Oriente, chegou no Ocidente. As mãos do velhinho salvaram a garganta da criança. E assim ele prosseguiu para o martírio e lá foi decapitado. Por volta do ano 316, 320, por ali, ele sofreu o martírio. O imperador romano se chamava Licínio. Já tinha acontecido a paz de Constantino. O edito de Milão é do ano 313, mas Licínio, lá pelo Oriente, ainda não tinha aderido direito ao cristianismo e por isso mandou decapitar São Brás.
Meus irmãos e irmãs, quando o padre e o diácono forem benzer a garganta de vocês com as velas, ele vai dizer uma prece. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, o Senhor te livre dos males da garganta e de todos os outros males. Não é só a nossa garganta que precisa ser libertada. Todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, toda a nossa alma. Aliás, nós precisamos continuamente recorrer ao coração, à misericórdia de Deus. Porque a gente está vivo e sabe como é. Uma coisa para lá, uma coisa para cá, um aperreio daqui, outro dali, uma incompreensão, uma decepção, uma raiva, e a gente peca, e a gente se deixa levar pela tentação e acaba cometendo pecados. Existem os pecados mais leves, que são aqueles corriqueiros do dia a dia, de que a gente pede perdão no começo da missa, de que a gente pede perdão à noite, quando a gente faz o exame de consciência. Mas existem aqueles pecados mais cabeludos, que nós chamamos na nossa religião de pecados mortais. São aqueles que cortam a nossa comunicação com Deus. E por isso mesmo nós precisamos continuamente nos renovar pelo sacramento da penitência, pela penitência que a gente possa fazer, pelo jejum, pela oração, pela renúncia, para que a gente possa então experimentar a liberdade do Espírito, purificar-nos continuamente. E já disse por quê? Porque a gente está vivo. Quando nós morrermos, nós não pecaremos mais. Dali, nós já vamos para a prestação de conta, lá com São Pedro. Ele vai então puxar a nossa folha corrida, para a gente então prestar conta com eles. E dependendo do que for, não é? Ouviremos o chamado: vinde benditos do meu Pai, ou então o outro, não é? Ide malditos para o fogo eterno, ou uma ou a outra. A Bíblia sempre nos diz, Deus coloca diante de nós duas estradas, escolhem. Apenas te digo que uma leva para a vida e a outra leva para a morte. A que leva para a vida é a do bem, a de Deus. A que leva para a morte é a do mal, é a do inimigo. Por isso pedimos, meus irmãos e irmãs, hoje com maior fervor ainda, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, que o Senhor te livre dos males da garganta e de todos os outros males. Um instante de silêncio.